nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá. Algumas considerações importantes. Quando você está aprendendo a programação, você passa por 3 etapas, que foram as etapas que eu passei. E eu estou dizendo da minha experiência. A primeira etapa é a etapa de descoberta. Nada de ficar por baixo, não é porque não sabia. Então, não fique triste porque você não sabe de alguma coisa. Não fique triste porque você vê tantos projetos maravilhosos aí com Arduino, com as 32 Raspberry Pi, e você não sabe desenvolver. Fica tranquilo, porque todo mundo, em toda parte da vida, é como uma criança. Ela tem a fase de descoberta. E você está nessa fase de descoberta. Então, fica tranquilo que você vai aprender as coisas. A segunda fase é você saber que isso é importante, que programação não é uma coisa divertida e fazer só por hobby. É muito importante para a sua vida. Aqui, ó. Não é só uma brincadeira, isso é uma questão de sobrevivência profissional. E também a forma mais eficiente de se aprender programação. Eu quebrei muita cabeça. Eu fui para um lado, fui para o outro e eu vi que existe uma forma divertida e mais eficiente de aprender programação. Então presta atenção. O episódio de hoje tem o seguinte tema: como começar do zero. Gustavo, eu sou iniciante na programação. Como começar do zero? Eu não sei programar, eu não sei fazer nada. Como começar do zero? Vamos lá. Do zero mesmo. Então, se você tem o desejo, já é um bom passo. Então você não está do zero. Do zero é a pessoa que realmente nem sabe que esse mundo existe, nem sabe que essas oportunidades existem. Mas se você já tem o desejo, se você está aqui, é porque você não está do zero. Então é uma boa notícia. Você não está do zero porque você tem a vontade, você tem o desejo, você tem um interesse em aprender projetos de internet das coisas. Tem pessoas que nem sabem que existe. Tem pessoas que sabem que existe e não tem nenhum interesse. Mas você está aqui assistindo o vídeo. Então você não está do zero. Primeira coisa que eu quero dizer a você é isso aqui. Vou deixar isso bem claro para você. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá. Considerações importantes. Em primeiro lugar, você está na fase da descoberta. Não é nada de ficar para baixo porque você não sabe. Gustavo, não fica para baixo. Em primeiro lugar, não fica para baixo. Você está descobrindo um mundo novo. É igual uma criança que está descobrindo um mundo novo. Tem que ter calma. E aí você vai precisar de pessoas para lhe ajudar. A importância não é só brincadeira e sim uma questão de sobrevivência profissional. Então, se você não sabe programar, é muito importante você aprender. Não é? Porque é uma questão de sobrevivência profissional. Isso pode ser, né, a chave para você ter uma virada na sua vida profissional. E também a forma mais eficiente, né, aprender programação com um método que se alinha com o jeito com que o cérebro humano aprende. Desenvolver projetos. Não é que eu expliquei no episódio número 1 e vou dar também uma pincelada agora. Vamos lá. Você está na fase da descoberta. Todos começam do zero. Todos começam do zero. Então não importa se você está fazendo projetos de internet das coisas ou se você quer fazer por lazer, por passatempo, por prazer.
eu quero dizer a você que todo mundo começa do zero. Fica calmo, fica calmo. Todos começam do zero. Não adianta você querer analfabação, não. Todo mundo começa do zero. Então, calma, calma. Gustavo, mas eu queria fazer os projetos que você faz. Calma. Eu comecei nesse mundo em 2014. Tem 7 anos já, mais de 7 anos. Você está começando agora. Calma, respira, respira. Beleza? Todo mundo começa do zero. É difícil. Mas eu comecei do zero. Tenho muita dificuldade. Então, uma coisa que eu quero dizer é que eu comecei do zero também. Tive muita dificuldade. Eu estava no mesmo lugar que você está agora. Então tenha calma. Eu sei, né? Eu falo aqui de questões muito técnicas, de forma complexa, tudo muitas vezes. Mas eu quero dizer a você, calma, que eu sei onde você está. Porque eu já estive no dia. E eu sei. Então, é só isso que eu quero dizer para você. Calma. Você não é o único que não sabe. Assim como você que não sabe, tem várias pessoas que também não sabem. Gustavo, e daí? E daí para você ficar tranquilo. É para você ficar tranquilo. Você não é o único. Tem muita gente que não sabe também. Outra coisa, existem muitas comunidades. Então existem pessoas que estão no mesmo nível que você. Nós estamos fazendo esse workshop. Tem um grupo no WhatsApp para os que estão inscritos. E você vê que não é só você que está aprendendo, né? Inclusive, teve uma pessoa que colocou assim, eu estou começando do zero, aí outro disse, eu estou na mesma. Por quê? Porque você não está sozinho no barco, tem gente aprendendo. Tá? E também eu estou aqui para lhe ajudar. Tem muitas comunidades de programação na internet. Ó. Tem Facebook, WhatsApp, Telegram, tem o nosso canal aqui no YouTube, que você pode postar pergunta, tem vários vídeos aqui. Tá? Então, nesse mundo, não tem... Se fosse antigamente, que não tinha internet, eu até ficava calado, né? Porque a pessoa fazer programação, tentar aprender programação, realmente era complicado, sozinho. Hoje tem internet. Fica tranquilo que existem muitas comunidades por aí. Segundo lugar, o que você deve fazer para começar do zero? Em primeiro lugar, você tem que entender que você está na fase da descoberta. E na fase da descoberta, você não pode ser exigente com você. Você descobriu esse mundo do Arduino, o mundo do ESP32, o mundo da Raspberry Pi, o mundo da IoT, o mundo da internet das coisas. Você viu as possibilidades. Gustavo, dá para fazer tanto projeto massa e dá mesmo. Mas você precisa ter isso na sua mente, que você está na fase da descoberta. Você não pode, né? Você não pode se cobrar muito. Você precisa ser maleável com você, tá? Então você precisa ter paciência com você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você pode olhar para esse mundo, olhar os canais de YouTube, os grupos do WhatsApp, do Telegram. Você vê tanta coisa, tantos projetos, e você diz assim, eu nunca vou conseguir desenvolver. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu estava na faculdade. Quando eu vi Arduino pela primeira vez, eu disse, rapaz, isso é muito difícil. Mas não é. É porque é um mundo novo. Pense numa criança. A criança acabou de nascer. É tudo novo para a criança. E não é difícil. Não é difícil você aprender as coisas. É porque é tudo novo. E tudo que é novo para a gente nos assusta. O novo nos assusta, não é? Então eu quero dizer a você, para você ter calma, que você está na fase da descoberta. E na fase da descoberta você precisa entender isso. Primeira coisa é você, né, entender isso. Segundo, você precisa saber que existem comunidades na internet. Existem pessoas que estão do zero também, do absoluto zero. E essas pessoas estão nas comunidades. Então existem comunidades no Facebook, grupos no Facebook. Existem grupos no WhatsApp. Existem aqui canais no YouTube. Você pode aqui entrar nos meus vídeos, por exemplo, nos outros vídeos dos outros canais, comentar, enfim. Você não está sozinho. Você precisa ter calma, tranquilidade, que você não está sozinho. Existe uma comunidade que você pode perguntar, que você pode tirar suas dúvidas. Então,
e existem pessoas que estão caminhando com você. Você pode dizer assim, Gustavo, você sabe muito, Gustavo. Mas existem pessoas que estão no mesmo nível que você. Deixa eu dizer uma coisa, eu já estive no mesmo nível que você. Eu sei as dificuldades que você tem. Eu sei os problemas que você tem. Então você precisa ter calma. Você precisa ter paciência para aprender, tá? Então, em primeiro lugar, isso, tem comunidade, tá? E você precisa ter tranquilidade. Se você for na afobação, você vai quebrar a cabeça. Então tenha calma, tranquilidade, beleza? Eu quero te falar 9 pontos básicos aqui. Primeira coisa, que todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero. E a minha sugestão para você é você fazer sem se cobrar. Faça por lazer. Faça no seu tempo livre. Não queira, eu quero desenvolver um negócio agora. Não, faça o que vir na sua mente. Tente bolar algum projeto aí e faça para passar o tempo. A segunda fase é você entender que você não é o único que sabe. Que não sabe, né? Você não é o único que não sabe. Tem tantas pessoas que não sabem também. Então não se sinta sozinho. Tem pessoas que também não sabem. Pessoas que estão aprendendo. E pelo fato de existir pessoas que não sabem, o que é que acontece? Existem muitas comunidades de programação na internet, não é? Existe comunidade de Arduino, comunidade de Raspberry Pi, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no Telegram, que inclusive inscreva-se no meu canal do Telegram. Tem tantas comunidades por aí que você pode, não é, tá perguntando, tá traçando. É muito bom a gente traçar uma jornada com quem ainda não sabe, porque a gente vai compartilhando as mesmas dificuldades, a mesma linguagem, as mesmas dúvidas. Então, é muito importante você participar de comunidades. Tem várias na internet, comunidade Google, comunidade Embarcados, comunidade, tem várias, no ar do fórum, não? Tem vários fóruns pela internet, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, como eu falei. Então, não fica sozinho. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição no projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade e IoT. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou do zero da programação. Como é, Gustavo? Eu quero que você me dê ações objetivas para que eu possa sair do zero até chegar à fluência da programação, vamos dizer assim. A desenvolver projetos de IoT. Eu não sei, Gustavo. Estou do zero, Gustavo. Eu não sei programar. A programação é a minha maior dificuldade, Gustavo. A minha maior barreira, meu maior obstáculo. Como é que eu faço? Primeira coisa que você deve fazer é pega dinheiro e compra um kit. Primeira coisa. Você precisa separar um dinheiro e pegar para comprar um kit. Compra um kit de Arduino. Primeira coisa é você parar de, poxa, eu não vou conseguir fazer. Não, compra um kit. Então, se você quer aprender mesmo, desenvolver projetos de IoT, a primeira ação é você comprar. Compra o kit básico. Existe kit de R$50, de 60, de 70, 80. Existem kits acessíveis, que você pode até dividir no cartão. Compra o kit, beleza? Depois de você comprar o kit, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a assistir os vídeos. Isso é a fase da descoberta, tá? Você comprou o kit, você vai assistir os vídeos e você vai listar os projetos que você pode fazer. Os projetos que você pode desenvolver. Os projetos que você pode copiar. E essa é a segunda coisa que você deve fazer. Copie projetos. Gustavo, como é que você fala isso, Gustavo? Como é que eu vou copiar projetos, Gustavo? Eu quero aprender, Gustavo. Eu quero desenvolver projetos. Eu não quero copiar projetos, eu sei disso.
Mas a primeira fase é copiar. Copie. Não reinventa a roda. Não reinventa a roda. Copie os projetos. Está tudo pronto. Tá aqui no meu canal mesmo. Tem vários projetos que você pode copiar. Pega o código, olha o esquemático e monta. Acabou. Não tem mistério. Basta você copiar, pegar o que já deu certo. Eu tenho vários projetos aqui. Eu disponibilizo o código, disponibilizo o esquemático, eu disponibilizo tudo certinho. Basta você fazer a montagem, carregar o mesmo código e pronto, e ver funcionar, tá? Então a segunda coisa, comprou o kit e copia os projetos. Copie, sem medo, beleza? Então essa é a fase da descoberta. Veja que massa. Você comprou o kit. E detalhe, você pode estar dizendo, Gustavo, mas eu não estou aprendendo nada assim, né, Gustavo? Está sim. Você está do zero. Fazendo isso, você está aprendendo a fazer a montagem eletrônica, a usar uma protoboard. Fazendo isso, você vai estar aprendendo a carregar um código, a ver um código, um projeto funcionar. Você está aprendendo a abrir a ideia da Arduino. Enfim, você está aprendendo, tá? Então assim, mesmo você pegando o projeto de outras pessoas, você está aprendendo. Sabia que eu comecei pegando projetos de outra pessoa na internet? Eu comecei. Tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha de dizer. Mas uma coisa é verdade, você precisa sair do zero. Saia do zero agora. Vá aí no AliExpress, na Banggood, onde for, no Mercado Livre, enfim, no Shopee, né? E compra o seu kit. Depois repete os projetos. E você vê na internet, beleza? Então essa é a fase da descoberta. Então, eu queria te mostrar uns passos para aprender programação. Então preste atenção. Na fase de descoberta, você tem que começar com projetos. Então, ó, lazer, passatempo, aqui nada é obrigação. Então você precisa começar com projetos. Depois você precisa comprar um kit básico, não é? Compra um kit básico aí. Gustavo, qual é o melhor kit básico? Não tem melhor kit básico, não é? Por quê? Porque o importante é você começar a desenvolver seu projeto. Não adianta você comprar vários componentes que não vai utilizar. Você compra e vai desenvolvendo, né? Você está saindo da inércia, você está saindo do zero. Então, pesquisa aí na internet o kit básico da Arduino e compra aí, ou o kit básico da Raspberry Pi, compra aí, e aí depois eu tenho duas playlists, né, que ensina a desenvolver projetos básicos. A playlist de curso básico de Arduino está aqui no meu canal do YouTube, e a playlist curso básico de Raspberry Pi também está aqui no meu canal do YouTube. Tudo de graça, acessa lá que você vai aprender do básico. Depois, o que é que você tem que fazer? Você tem que copiar e colar códigos. Gustavo, eu vou copiar e colar? Rapaz, você está começando, você está descobrindo. Então, você tem que pensar o seguinte, as etapas do aprendizado são etapas que exigem da pessoa o desenvolvimento de competências. E aqui você não está preocupado em aprender a digitar um código, não. Aqui é a fase de descoberta. Aqui você vai aprender a carregar o código. Aqui você vai aprender a fazer a montagem de componentes eletrônicos. Aqui você vai aprender a fazer a leitura de um esquemático. Então, é nessa parte aqui que você vai montar o seu projeto e ver funcionando, né? Então, eu tenho vários projetos onde eu disponibilizo códigos, disponibilizo esquemáticos de montagem. Então, é nessa fase de descoberta. Eu passei por essa fase também. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei pela fase de copiar e colar. E é muito importante passar por essa fase, porque você não precisa reinventar a roda. Existe já um conhecimento na internet que você não precisa sair do zero, né? Você não precisa reinventar. Assim como você utiliza as equações que foram deduzidas pelos grandes físicos e matemáticos, você não precisa sair do zero, você já usa elas, você não precisa deduzir essas fórmulas, não é? Às vezes na escola, na faculdade, o professor pede para deduzir, mas você não precisa deduzir. Então a mesma coisa aqui, você tem que sair aqui basicamente do conhecimento que já existe. E existe um passo a passo bem interessante que eu fiz, né, de acordo com a minha jornada, para você iniciar. Gustavo, eu sou iniciante, como desenvolver projetos? Preste atenção agora, ó. Descoberta, tem a fase da descoberta, onde você vai iniciar a montagem, você vai testar os projetos. Então, você vai iniciar e você vai montar e vai testar os projetos. Essa é o seu primeiro objetivo. Segundo, você vai adaptar. O que é adaptar? É você modificar, alterar os projetos para deixar com sua cara, né?
lembrando de salvar o que já funcionou. Mas ó, você pega um projeto pronto, depois você faz a adaptação e depois você cria. Então basicamente essas são as etapas. Ó, primeira coisa, comece com projetos. Então se você quer aprender programação, comece com projetos. Porque projetos, né, é assim, ele é um passatempo. Então você vai aprender brincando, você vai aprender fazendo algo criativo. Então a primeira coisa, desenvolva projetos. Depois você faz o quê? Você vai comprar um kit básico, né? Então ó, comece com os componentes básicos. Botão, LEDs, protoboard, resistências, Arduino. É você desenvolver, é você fazer isso com projetos básicos. Um kit básico, componente básico, tudo básico. E aí tem vários kits, né? Tem vários kits que você pode ter como básico. E aí é muito importante que você pega um kit baratinho e começa. Aqui nessa fase da descoberta, o mais importante é você começar. Entendeu? Porque tem muita gente que nem começa. Tem muita gente que trava. Então, eu quero que você comece, beleza? E depois você copia códigos e projetos. Copia mesmo. Aqui no meu canal eu vou dar o segredo para você. Aqui no meu canal eu tenho projetos com Arduino, eu tenho projetos com ESP32, eu tenho projetos com Raspberry Pi. Pega os códigos, copia, pode pegar, replicar. Replica aí na sua casa. Por quê? Porque o objetivo inicial é você descobrir, é você aprender a usar a ideia da Arduino, carregar um código, conectar os jumpers, é você aprender tudo do zero. Você precisa aprender. Então esse é o objetivo. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá. Sendo que você não pode ficar o tempo todo na fase da descoberta, né? Você vai ficar a vida toda copiando códigos dos outros? Não. Você precisa partir para a fase da adaptação. Escreveu aí, né? Adaptação. Nessa fase da adaptação, chegou o momento de você mexer, de você modificar os códigos, de você pegar, é como se fosse, basicamente você comprou um apartamento e você vai reformar. Você não vai fazer do zero, mas você vai deixar com a sua cara. Você vai pegar um código e você vai modificar. Vou dar um exemplo, vamos supor que tem um código do pisca-LED, um blink, onde ele pisca a cada 1 segundo. Aí você, agora eu quero que ele pisque a cada 2 segundos. Eu quero que ele pisque a cada 500 milissegundos. Aí você vai começar a fazer pequenas modificações, pequenas adaptações no seu código. Depois, ainda na fase da adaptação, você vai incluir novas funcionalidades. Então, imagine que se você fez 2 projetos, um do pisca-LED e outro do botão, de forma separada, agora você vai, poxa, eu vou fazer um projeto só, um código só, onde eu vou apertar um botão e o LED vai acender. Olha que massa. Então você está incluindo novas funcionalidades, você está avançando aos poucos. É assim que se aprende, aos poucos, por etapa, por fase, testando componente a componente, funcionalidade a funcionalidade, técnica após técnica. Então é assim que você começa. Depois você vai para a fase da adaptação. Gustavo, o que é a fase da adaptação? É a fase onde você vai incluir de forma leve modificações no código, né? Mudar parâmetros básicos. Vou dar exemplo. Vamos supor que você fez o código do pisca-LED, onde ele está piscando a cada 1 segundo. Quando chega nessa fase da adaptação, você pode mudar para 2 segundos, pode diminuir para 500 milissegundos. Você vai alterando parâmetros básicos, tá?
vai mudando o pino no código e muda o pino fisicamente. Enfim, você vai alterando parâmetros básicos. Depois você inclui novas funcionalidades. Por exemplo, você fez o código do pisca-LED e fez o código do potenciômetro, por exemplo. Você pode usar o potenciômetro para controlar 3 LEDs e fazer um nível de LEDs. Então você está o quê? Incluindo novas funcionalidades, mas ainda de forma básica. E depois você incluir novos componentes. Né? Então você tem um projeto ali que só tem um sensor, aí você inclui agora um módulo relé, você inclui agora um potenciômetro, você vai incluindo aos poucos, inclui e testa. Depois você não vai ficar só nisso, você vai para a fase de adaptação, onde você vai modificar, alterar os projetos para deixar com a sua cara. Então sabe aquele projeto que você olhou na internet, poxa, eu gostei desse projeto, agora eu queria fazer uma pequena modificação. Então você, depois de executar o projeto do mesmo jeito, o que é que você vai fazer? Você vai justamente ir ali, abrir o código, inserir algumas pequenas alterações, alterar tempo, alterar um pino digital. Então você vai deixar o projeto com a sua cara. Você vai reformar o projeto. Imagina que você comprou uma casa pronta, entrou dentro da casa e agora você vai modificar aqui. Você vai dar uma pintada aqui na sala. Então você vai modificar o seu projeto. Tudo com calma, tudo com paciência, não é? Depois, o que é que você vai fazer? Você vai incluir novas funcionalidades no código. Então essa parte aqui é a parte legal. Por quê? Porque é nessa parte aqui onde você vai mudar algumas linhas de instruções e tentar incluir novas funcionalidades. Então, por exemplo, se você tem um projeto, por exemplo, como o meu, de reconhecimento de voz, que você controla um LED, agora, ao invés de controlar um LED, por que você não controla um LED e um servomotor? Por que você não controla um LED e o braço de um robô? Por que você não controla um LED e a transmissão de um sinal de radiofrequência? Então, você vai incluindo ali no código funcionalidades novas. Veja que legal, você vai incluindo funcionalidades novas. Depois você vai para outra etapa, que é incluir novos componentes. Então, às vezes, existem funcionalidades que não precisa você incluir novos componentes. Mas dependendo das coisas, você vai precisar pegar um projeto aqui, o projeto 1, projeto 2, e agora eu quero juntar. Aí você junta os componentes. Às vezes existem conflitos de módulos que já deu, aí você tem que parar a comunicação de um, executar do outro. Mas, se você fizer projeto básico, você vai conseguir incluir novas funcionalidades e novos componentes. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição no projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá! E depois tem a fase importante, que aí eu quero que você entenda, a fase de concepção. Preste atenção, na fase de concepção, você vai desenvolver a ideia, a lógica de programação e digitar um código do zero. Gustavo, por que isso? Preste atenção, você precisa primeiro definir a ideia do seu projeto. Defina o objetivo principal do seu projeto. Por exemplo, o objetivo principal da assistente de voz, da ideia do meu projeto, é se relacionar comigo e com a casa. Né? Então, esse é o objetivo principal do meu projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto de automação residencial, qual é o objetivo principal do seu projeto? É você ter mais comodidade? É você ajudar alguém com deficiência? Você está desenvolvendo um projeto de internet das coisas, qual é o objetivo? É você desenvolver isso para a empresa? É o objetivo principal aqui do seu projeto, é muito importante. Depois você vai descrever as funcionalidades. As funcionalidades são funções que fazem com que você alcance o objetivo desejado, né? Que seja executado pelo hardware. Então você vai se perguntar, o que é que eu quero que minha Arduino execute? O que é que eu quero que meu ESP32 execute? O que é que eu quero que a minha Raspberry Pi execute? Então você vai começar a desenvolver ali, basicamente, objetivos, funcionalidades que vai fazer com que o seu projeto, com o seu objetivo principal, seja alcançado. Né? Então, por exemplo, assistente de voz, central residencial. A central residencial ela tem vários objetivos, ela tem várias funcionalidades.
ela tem funcionalidades de toque, controle de lâmpadas por toque, controle de televisão por toque, né, no display touch, controle de lâmpadas por voz, controle de televisão por voz, controle da agenda, da sua agenda da Google. A central residencial com Raspberry Pi também tem a funcionalidade de ler valores da internet, do ThingSpeak, né, valores de consumo de água, de consumo de energia, enfim. Depois que você descreve essas funcionalidades, aí você vai para a etapa 8, que é a lógica de programação. Dizer o que o projeto quer fazer é muito bom, mas você precisa desenvolver a lógica de programação. E a lógica de programação é o sequenciamento lógico, o sequenciamento de forma racional e de forma computacional. E o raciocínio computacional tem duas premissas. A primeira premissa é ser clara e a segunda sequencial. Então você, ao passar uma instrução para a máquina, você tem que ser preciso e tem que ser sequencial. A máquina não executa mais de uma instrução por vez. Ela executa uma instrução por vez. Então, ao fazer isso, ao fazer a lógica, você vai dizer, por exemplo, no assistente de voz, primeira coisa, na central de residencial, né, com a Raspberry Pi, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer toda a configuração dos parâmetros, né? Então, eu fiz um script geral, tipo bash, que vai ser executado automaticamente pela Raspberry Pi. Então, esse script geral basicamente é a lógica de programação. Ele carrega a interface gráfica, carrega o Google Assistant, aí depois ele executa o arquivo Python, enfim, você vai definir máquina, faça isso, instrução 1, instrução 2, instrução 3, instrução 4, instrução 5. Então você precisa conhecer um pouco da máquina. Por isso que é tão importante passar pela fase de adaptação, onde você vai trabalhar com funcionalidades, porque quando chegar na lógica, você vai saber como fazer isso. E depois, só agora, veja que é o último passo, código. Geralmente as pessoas querem começar, eu quero ir para o código. Não, o código é a última etapa, porque você já definiu tudo que você quer. Código, Python, C++, é uma enciclopédia. Você tem que ir lá só para consultar, só para pesquisar. E com o tempo você vai desenvolvendo habilidades naquela linguagem de programação. Mas é com o tempo. Mas quando você está aprendendo, você tem que utilizar linguagem de programação como uma fonte de pesquisa, de enciclopédia. Então não tenha medo dela, tá? O mais importante, eu digo, que é a lógica de programação, até mais do que o código. Se você não souber de uma linguagem de programação, você faz seu projeto. Você vai, pesquisa lá, você faz. Agora, quem não tem a lógica de programação, às vezes domina a linguagem de programação e não sai do lugar, porque não tem a lógica. Então, faça o código de programação, digite, e deixa eu dizer uma coisa, não só faça copiar e colar. A fase de copiar e colar já passou. Agora você tem que escrever, digitar o seu projeto. Sendo que você não pode ficar só nisso aqui. Você precisa o quê? Ir avançando com calma, com paciência. Você vai partir para a concepção, onde você vai desenvolver o seu projeto do zero e você vai iniciar a digitação de código, né? Onde você tem a ideia de projeto, você tem as funcionalidades e componentes, aí você precisa definir. Você define a lógica de programação. Veja que até agora a gente não estava falando de lógica de programação. Por exemplo, você pode pegar um código pronto aqui, né, que eu disponibilizo no canal, e você pode replicar na sua casa sem saber da lógica de programação. Porque você está na fase da descoberta e da adaptação. E aí você, quando passa para a fase da concepção, você vai precisar fazer a lógica. Você vai precisar o quê? Digitar o código. Acabou aqui o momento de copiar e colar. Chegou a hora de digitar. Então, eu digo que esses são os 9 passos essenciais para quem quer iniciar no mundo, né, da programação. Mas você não vai ficar o tempo todo assim. Por quê? Preste atenção. Nos meus projetos aqui no canal, os projetos que você veio desenvolvendo aqui, eu tenho a lógica de programação. Eu fiz o projeto do zero, eu criei o projeto, não é? Então imagina uma criança, né? Ali que passou 9 meses na barriga da mãe, teve a fase da concepção, teve a fase ali da formação dos órgãos, teve a fase ali do crescimento. Então tem toda a fase. Agora chegou a fase da criação. Você passou pela fase da descoberta,
passou pela fase da adaptação, agora chegou a fase da criação. Chegou a hora de você criar os seus próprios projetos, de você mesmo fazer, de ser faça você mesmo. E como é, Gustavo, que eu copiei vários projetos, adaptei vários projetos, como é que agora eu vou copiar? Ou melhor, como é que agora eu vou criar? A fase da criação, a primeira coisa é você ter uma ideia. É uma ideia de projeto. Então imagine, no meu projeto da assistente de voz, eu tenho uma ideia de um projeto que vai ser igual a Alexa, né? Igual não, vai imitar a Alexa, a Google Home. Então essa foi minha ideia de projeto. Tive ideia, tudo começa na ideia, tudo começa na cabeça. Depois da ideia, eu vou listar as funcionalidades. Vamos voltar para a assistente de voz. O que eu quero que essa assistente faça? Aí eu vou listar as funcionalidades. Vou listar, por exemplo, eu quero que ela controle a lâmpada, eu quero que ela imita músicas, eu quero que ela controle a televisão, enfim, eu vou listando as funcionalidades que eu quero que ela faça, as funcionalidades do meu projeto. Então, na fase da criação você precisa fazer isso. Depois da fase da criação tem o que, Gustavo? Na fase da criação tem a fase da ideia, de listar funcionalidades, e agora chegou a fase da lógica de programação. Veja que interessante, a lógica de programação ela já vem depois da lista de funcionalidades. Imagine, por exemplo, para fazer a lógica de programação da assistente, eu preciso fazer todo um sequenciamento padronizado de ações. Então imagine que no caso da assistente eu quero dar um comando de voz para ela, e por exemplo eu vou dar um comando de voz e se identificar, por exemplo, o comando amiga, que é a minha assistente de voz amiga, ela vai responder. Depois que ela responder, ela vai carregar novos comandos. Depois de carregar novos comandos, eu vou dizer o que eu quero. Eu quero controlar a televisão, eu quero controlar a lâmpada, enfim. Eu vou me aprofundar nessas funcionalidades e eu vou pensar de forma mais computacional. Quando eu listo as funcionalidades, eu estou pensando como usuário, mas quando eu faço a lógica de programação, eu penso como a máquina, eu penso como um programador. E a máquina, ela executa instruções sequenciais e precisas. E você precisa fazer sequenciamento de ações por meio de um fluxograma, por meio de texto. Eu gosto de fazer com fluxograma, fica bem mais fácil de entender. Então, depois de que você faz a lógica de programação, chegou a fase de você digitar o código do zero. Então você vai codificar o seu algoritmo. Então imagine que você pegou ali e detalhou ao máximo a sua lógica de programação. Detalhou ao máximo o seu algoritmo. Chegou a fase de você escrever, digitar o seu código. Então é assim que você começa do zero. Você entendeu? Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá!